Oi, oi, gente linda, Prof. Carol, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje a nossa aula será de História, com o tema Os Vestígios do Passado e o Trabalho do Historiador. E também falaremos o que guardamos e o que jogamos fora. Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível. Então vamos lá? Então vamos falar agora sobre os vestígios do passado e o trabalho do historiador. Bom, vocês sabem quando que o ser humano conseguiu ir para o espaço? A única coisa que eu sei é que faz há muito tempo. Faz muito tempo que eles conseguiram ir para o espaço. Será como que era a tecnologia naquela época? Será que permitiu aos cientistas conhecerem mais sobre o nosso planeta? Bom, para responder essas perguntas, nós podemos pedir ajuda a algumas fontes históricas, não é mesmo? Vamos observar um pouquinho delas e conhecer mais sobre a primeira viagem espacial do ser humano. A Terra é azul, foi o que disse Yuri Gagarin, o primeiro terráqueo a ir literalmente para o espaço. Gagarin levantou o voo em 1961, às 9h07 da manhã, do dia 12 de abril, a bordo da nave Vostok. E, meros 108 minutos depois, já estava pousando de volta no Cazaquistão. Quer dizer, menos tempo do que se gasta hoje para voar de São Paulo até Salvador. Olha a importância dessa fonte histórica, segundo ano. Nessa fonte histórica, nós conseguimos descobrir a resposta na primeira pergunta que a Prof. Carol fez para vocês. Quando que o ser humano conseguiu ir para o espaço? Então, ele conseguiu ir para o espaço 12 de abril de 1961. Olha que legal, a gente só sabe disso por quê? Porque tem uma fonte histórica, certo? E nós sabemos que essa fonte histórica ela é verdadeira e confiável, por quê? Porque existem outras fontes históricas que comprovam a fonte histórica desse texto, né? Por exemplo, nós temos aqui uma imagem da nave Vostok 1, que foi quando o Yuri Gagarin foi até o espaço, né? Com essa nave. Então, aqui tem uma foto da nave. E também temos um jornal com reportagens sobre o primeiro voo ao espaço. Então, existem fontes históricas que comprovam mesmo que ele foi até o espaço. Além dos textos de jornais, fotografias, objetos, pinturas, também temos outras maneiras de registrar a história, certo? Como a gente já viu, os documentos pessoais, eles podem contar sobre a história de uma pessoa, de uma família ou de uma comunidade também. Vamos observar, por exemplo, este documento aqui. Analisando este documento pessoal, nós conseguimos saber de quem pertence esse registro, nós conseguimos saber com qual idade essa pessoa começou a trabalhar, nós conseguimos saber também qual que era o horário do seu trabalho. Vamos analisar. Então, este documento, né, esse registro, ele pertence a Pedro André Júnior. E com qual idade que ele começou a trabalhar? Vocês podem ver que ele começou a trabalhar com 14 anos, certo? Então, a gente consegue, através dessa fonte histórica, saber mas uma boa parte sobre o Pedro André Júnior, correto? Eu quero saber aqui quem que já teve um diário. A Prof. Carol já teve, eu acho que 2, 3 diários. Olha só que legal. E os diários, eles também são fontes históricas, sabia? Porque eles são registros pessoais que trazem informações com o passar do tempo, né, podem ajudar a compreender como essas pessoas se organizavam, quais eram as atividades que elas realizavam, que equipamentos e tecnologias elas utilizavam, entre outros dados do passado, né? E agora, entrando no conteúdo do que guardamos e o que jogamos fora.
É muito importante a gente guardar algumas fontes históricas, mas vamos combinar, né, que se a gente guardasse tudo que a gente gosta, tudo que a gente acha que vai ser importante para contar alguma história, nossa, o nosso quarto estaria cheio de coisas para contar história, para falar, certo? Por isso, então, geralmente os objetos que são guardados pelas pessoas, elas são escolhidas porque elas trazem uma recordação de um momento importante. Por exemplo, se alguém guarda uma mamadeira, ela traz a memória de quando a pessoa era bebê e a utilizou, né? E esses objetos, eles podem ser usados como fontes históricas também. E a partir deles, a gente pode observar as mudanças que ocorreram na nossa sociedade ao longo do nosso tempo. Por exemplo, se uma pessoa de antigamente guardou uma mamadeira, com certeza ela vai ser totalmente diferente da mamadeira de agora, certo? E ainda assim, há objetos que eram utilizados antigamente e continuam a ser usados ainda hoje, mesmo com o surgimento de equipamentos mais modernos, né? Por exemplo, antigamente a mamadeira era de um jeito, hoje ainda tem a mamadeira, mas de um jeito totalmente diferente. A mamãe da Prof. Carol, por exemplo, ela guardou o meu vestidinho de 1 aninho. E o vestidinho de 1 aninho da Prof. Carol é totalmente diferente dos vestidinhos de hoje, certo? É um vestido que é usado ainda hoje nas festinhas de 1 aninho, mas é um vestido totalmente diferente. Por isso a importância da gente guardar os documentos, as fontes históricas, esses objetos históricos, para a gente poder contar e comparar como era antigamente e como é hoje. Certo? Fontes históricas são como o próprio nome diz, né? São fontes que contam histórias, fontes que pra gente saber como era no passado, como é agora, ou pra gente saber informações importantes do passado, como, por exemplo, documentos pessoais, objetos pessoais de como era antes, como é agora, como evoluiu, como mudou, se existe ainda isso, pois tem muitas coisas do passado que não existem mais hoje, certo? Então, isso são fontes para se contar histórias, para saber como era antigamente e como é hoje, como tudo mudou. Então, nós vamos lá para número 1 da página 145, tá? Vocês têm na número 1 pedindo qual que é a data do trecho da reportagem da fonte A, tá? Então, vocês vão voltar lá na fonte A, que a Prof. Carol fez a leitura para vocês na página 144, e falar qual que é a data desse trecho, tá? E depois, ali embaixo, no final da apostila, vocês têm um quadro, que vocês vão observar esse registro empregados, que é o registro do Pedro André Júnior. E vocês vão ter que falar a quem pertence esse registro, que a Prof. Carol já falou, com qual idade essa pessoa começou a trabalhar e qual que era o seu horário de trabalho, tá? Então, vocês vão preencher o quadro ali de acordo com este registro de empregados de Pedro André Júnior. Vocês vão virar a página. Na página 146, vai ter um trecho de um diário, tá? Depois de ler o trecho do diário, vocês vão responder na número 1 de quando que é o registro no diário. Quando que foi registrado tal informação nesse diário. Na número 2, vocês vão falar que o autor do diário, ele informa que foi um desastre ter esquecido o seu mapa. Como que ele resolveu esse problema? Vamos escolher a alternativa correta, né? Então, agora nós vamos lá para a página 147, número 4. Se o texto do diário tivesse sido escrito ontem, que ferramentas provavelmente o autor utilizaria para se localizar? Então, se tivesse escrito o texto hoje em dia, né? Ele utilizaria um astrolábio para se localizar, um aplicativo de GPS, um aparelho de GPS ou um mapa. O que vocês acham? Depois nós vamos virar a página. Vamos lá para o número 1 da página 149. Você já percebeu que as famílias, elas utilizavam diversos equipamentos para cozinhar, né? Agora nós vamos ligar o objeto à fonte de calor que é usada para cozinhar os alimentos. Então, vocês têm três tipos de fogão ali. E vocês vão ligar a cada um, que é a sua fonte de calor. Então, tem eletricidade, lenha e gás. Qual que é cada um? Número 2, vocês vão completar a frase com não no local certo para que ela fique correta. A tecnologia para cozinhar alimentos, tananã, se modificou ao longo do tempo. No entanto, o fogão a lenha e o fogão a gás, tananã, deixaram de existir com o surgimento do fogão elétrico. Então, vocês vão colocar o não somente no espaço correto, tá?
Tem algum espaço que vai ficar sem a palavra não ali, qual que vai ser. Também vão fazer o Entre em Ação, tá? Dessa vez, na página 148, onde vocês vão ter que descobrir o que as pessoas costumavam guardar. Para isso, vocês vão entrevistar um adulto da sua família e preencher essa tabela. O nome do entrevistador e você guarda objetos do passado, carta, equipamentos, utensílio, fotografia, documento pessoal, antigo, entre outros. Qual que ele guarda? Se ele guarda, qual? E qual é a importância desse objeto para essa pessoa, tá? Na número 2, se vocês gostam de guardar lembranças, vocês vão construir uma caixa de memórias para vocês, onde vocês vão fazer uma caixinha e guardar as coisas importantes para vocês. Por exemplo, a Prof. Carol tem uma caixinha cheinha de cartinhas que a Prof. Carol recebeu de todos os alunos dela. Então, a Prof. Carol tem uma caixinha com todas as cartinhas. Eu guardo quando as crianças me dão cartinhas, quando os alunos da Prof. Carol me dão cartinhas. E vocês podem fazer uma caixinha, se vocês quiserem, e guardar todas as lembranças boas que vocês têm e querem deixar guardadas, tá bom? E aqui a Prof. Carol termina a aula de hoje, tá? Onde vocês aprenderam sobre as fontes históricas novamente, sobre a importância de ter as fontes históricas para contar acontecimentos ocorridos, né? E vocês até podem fazer uma caixinha para guardar fontes históricas para depois, futuramente, vocês mostrarem a alguém que vocês gostem muito, tá bom? Então, um super beijo da Prof. Carol e até amanhã. Tchau, tchau!